suicídio em todo o reino. Eles realmente alcançaram uma cidade de homens-fera, no entanto, chamá-la de cidade era ser excessivamente generoso. Isso lembrou Ains dos campos de refugiados que ele tinha visto nas notícias. Um em particular, que tinha sido massacrado, e da mesma forma, esta cidade estava morta. O terreno ao redor da cidade era um terreno baldio, eles passaram por um pequeno lago no caminho para a cidade, mas Vanessa nem quis tocá-lo, estava verde com alguma coisa imunda crescendo em cima dele. A entrada da cidade era uma parede quebrada, sinais de batalha estavam por toda parte, eles entraram, e encontraram o primeiro esqueleto, um homem-fera, mas de uma variedade desconhecida. Os prédios que eles viram foram queimados pelas chamas, e os corpos foram esculpidos, aqueles com manchas vermelhas em seus pelos foram apenas parcialmente massacrados, o resto foi deixado para apodrecer. Vanessa olhou para os restos empoeirados de uma cidade, e disse: eles devem estar com muita fome. Ela fez beicinho, esperava gostar de assistir seu Deus matar todos os homens-fera. Mas eles foram, e morreram primeiro, provavelmente apenas para irritá-la pessoalmente. Ela cruzou os braços, e soltou um irritado umf. De acordo, massacrados onde caíram, você não faz isso a menos que simplesmente não consiga esperar, então é assim que é. Ele disse. Como assim? Ela perguntou. Cascata trófica. Ele disse. Majestade, ouvi você dizer palavras, mas não sei o que diabos você quer dizer com elas. Ela perguntou mais enquanto eles chutavam uma porta que já havia sido quase destruída, e Ains olhou em volta. Isto já foi um negócio. Ele disse enquanto olhava para as prateleiras e o balcão, ele traçou o dedo ao longo da poeira que cobria a superfície da madeira atrás da qual um balconista ficava para atender seus clientes. Não há nada aqui, vamos seguir em frente. Ele disse, e voltou por onde veio. Eles montaram novamente em seus cavalos mortos-vivos, e seguiram trotando. Cascata, trófica, é o que acontece quando um problema gera outro. Deixe-me dar um exemplo, suponha que você, e um grupo de pessoas com quem você mora vivam de peixe, e cervos, mas seus números crescem tanto que você erradica os cervos, agora você deve viver de peixe, certo? Ele perguntou. Sim, senhor. Ela disse, e seus olhos estavam claros, e focados, e fixos nas esferas vermelhas que eram os olhos dele. Vocês são tantos que comem muito mais peixes de um lago, e logo há poucos peixes para comer. O problema para só com vocês? Ele perguntou. Não é? Ela perguntou. Não. Ele respondeu. Não apenas você comeu os cervos, lobos comem eles também, e o cervo a vegetação em abundância, e agora os lobos passam fome, e morrem ou vão embora, e a vegetação cresce sem controle, e sufoca um rio, o rio recua, e o fluxo de água se torna um fiozinho, agora toda a vida dependente do rio em sua extensão também está em perigo, a vegetação lá é seca, e sem vegetação. Os cervos saem de lá também, e pior, o vento agora sopra o solo, criando maior erosão, os pássaros partem quando as árvores morrem, e devem ir para outro lugar. A erosão piora, e o curso do rio se altera à medida que novos canais são cortados, o abastecimento de água de inúmeras outras pessoas, e animais, é quase exterminado. Com a perda de peixes que comiam coisas no lago, uma terrível forma de vida chamada algas cresce, e sufoca as águas, matando os sapos que comiam insetos. Da água parada no rio represado vem uma epidemia de mosquitos, e eles carregam doenças terríveis sem controle. Eventualmente, um problema leva a outro, e toda a região está completamente arruinada, tudo porque um grupo comeu demais, e cresceu para uma população muito grande. Ains disse, e balançou a cabeça tristemente. Como você sabe disso? Ela disse com admiração. Eu vi isso em outro mundo. Este lugar aqui, uma vez um paraíso, foi transformado em um terreno baldio, e tenho certeza de que foi devido aos excessos da população excessivamente grande de homens-fera. Mesmo que eles tivessem conseguido consumir metade de sua nação, e ter transformado a outra metade em um rancho gigante de gado humano, isso não teria resolvido o problema por muito tempo, uma geração, 2, talvez 3. Ains acariciou seu crânio, e o sacudiu. Malditos tolos! Por que não teria sucesso? Ela perguntou curiosa. Ela parou quando eles chegaram a uma fonte, e se aproximaram dela. Por dentro estava seca e empoeirada. É por isso, ele disse, apontando para a fonte seca. Eles resolveriam seu problema de comida, mas não de água,
e não o comportamento que os levou a se autodestruir. Essa doença provavelmente resultou diretamente de seu próprio comportamento. Acho que eles estavam criando muita comida em cubículos fechados e apertados. Uma doença mudou permitindo-lhe infectar uma espécie vizinha, então se espalhou como fogo em uma população despreparada, criando uma escassez que os forçou a consumir os alimentos que ainda tinham, então tiveram que forragear no meio ambiente, esgotando as populações, destruindo seus rios e suprimentos de água, obrigando-os a invadir seus vizinhos apenas para sobreviver, e agora eles estão canibalizando os seus próprios desde que a invasão falhou. Ains disse com naturalidade quando Vanessa voltou a montar em seu cavalo morto-vivo. Se te ajuda a saber. Sua vingança começou antes das ações que a mereceram, eles estavam se destruindo. Ele disse, e eles seguiram em frente, finalmente encontrando o caminho para fora da cidade morta. Acha que vamos encontrar quem fez isso, Sua Majestade? Vanessa perguntou curiosa. Talvez, se eles tivessem carne suficiente. Notei que faltam fazendas, parece que eles são carnívoros obrigatórios em sua maioria, talvez alguns tenham mais opções de dieta, mas se a única coisa que eles podem comer é carne, então qualquer crescimento populacional além um determinado ponto torna-se localmente insustentável, e eles se autodestroem novamente. Ains disse com naturalidade. Eles ficaram quietos por algum tempo enquanto olhavam para a paisagem arruinada. Havia poucos animais por perto. Ains pensou ter visto uma cobra uma vez, mas poderia ter sido apenas um pedaço de pau. Vanessa cobriu o rosto para evitar que a poeira a cegasse, e não pela primeira vez desde sua chegada ao Novo Mundo, Ains se viu apreciando os benefícios de um corpo morto-vivo. O vento finalmente se acalmou, e Vanessa falou: Meu senhor, você acha que eles merecem ser mortos? Ela perguntou. Você não? Ele perguntou. Ela virou a cintura para ficar de frente para ele, levou as mãos ao peito, e pressionou as palmas abertas sobre o coração. Eu realmente sinto, com cada batida dentro do meu peito eu realmente sinto. O que eles fizeram? Se eles não tiverem escolha a não ser comer carne, talvez eu possa entender. Dadas várias vidas, eu posso até perdoar isso. Ela balançou a cabeça violentamente. Mas a tortura arbitrária, e o abuso de todos nós de antemão, não. Nunca isso. Eu como carne de vaca, mas não torturo a vaca antes de abatê-la. Trato-a gentilmente, porque sua vida me nutre. O mínimo que posso fazer é garantir que não viva uma existência de dor que não merece nem compreende. Ains refletiu brevemente que este foi o mais longo que ela conseguiu falar sem reverter para seu comportamento menos refinado e padrões de fala. Ele não tinha certeza se isso era bom ou não, mas ele deixou isso de lado, e perguntou a ela, em vez disso: Bem, já que todos aqueles que fizeram isso agora estão mortos, você acha que aqueles que vivem aqui merecem sofrer sua vingança? A voz dele carregava uma nota curiosa de indagação, e ela voltou para a frente de seu cavalo, e segurou as rédeas novamente. Ela olhou para a poeira sob as patas do cavalo enquanto ele andava. Talvez não, mas talvez sim. Eles parecem estar se destruindo com tudo isso, então. Talvez o castigo deles seja auto-infligido. Ela mordeu o lábio. Eu quis dizer o que disse ao homem-urso antes. Que eu queria acabar com toda a sua espécie, mas eu realmente deveria querer fazer isso. É justo machucar aqueles que não fizeram nada, só porque eles se parecem com alguns outros que me machucaram algumas vezes. Ela passou os dedos sobre a cabeça, e em seguida, estendeu a mão para trás, e agarrou a longa trança de cabelo dourado que descia até a parte inferior das costas. Ela o trouxe para a frente de seu corpo, e brincou com ele, torcendo-o em suas mãos enquanto pensava. Ah! Mas mesmo assim. Ela disse, e a loucura encheu seus olhos, e ela virou a cabeça para a direita para olhar para seu mestre. Dói o tempo todo. Quero que pare, e quando dói penso que muitos deles merecem tudo isso, e muito mais. Tanto, muito mais. Ela ergueu as mãos perto do rosto, e olhou para as palmas. Eles comeram todos que me amavam, e isso já era ruim o suficiente, mas eles também me mostraram quais pessoas eu amava, mas não me amavam de verdade, porque eles me deixaram para morrer enquanto eles se salvavam. Isso seria uma música maravilhosa. Ela disse, e riu um pouco, jogando a cabeça para o céu, e arqueando as costas enquanto ria para si mesma. Ainsa deixou devagar, então ele perguntou: Mas aqueles que vivem aqui, merecem isso? E o mais importante de tudo, como você sabe?
A voz dele a trouxe de volta à realidade por um momento, e ela respondeu: provavelmente não, exceto aqueles que criam humanos como gado. Mas já que nenhuma nação vai receber pessoas que vão comer seus cidadãos, eles não podem ficar como estão, haverá apenas muitos deles. Ela disse razoavelmente, a total loucura se foi, mas seu discurso. Bem, lá estava ele de novo. Alguns anos atrás, um servo meu reduziu uma população total para cerca de 10.000 pessoas, por mais desagradável que fosse, era necessário na época porque eles não teriam mais os alimentos que pensavam que teriam, pois eu impedi o extermínio dos anões. Esta população enfrenta um problema semelhante, só que mais adiante, se eles pudessem ser adequadamente supridos, eles recuperariam sua força, mas vimos onde isso foi com seu país, eles cresceram e invadiram para ter mais. Ains disse pensativo. Sua terra precisa de tempo para se recuperar, parte dela pode ser ajudada com magia, posso fazer com que as chuvas cheguem, e criar peixes para povoar os rios nos quais outras vidas possam se banquetear, posso cultivar grama, e acelerar o crescimento das árvores, no entanto, fazer isso é inútil. A menos que eles estejam sob uma regra sábia o suficiente para não repetir o mesmo erro estúpido, então primeiro resolvemos esse problema. Ele disse. O que vamos fazer então? Ela perguntou a ele curiosamente. A mesma coisa que fazemos sempre, Vanisa, vamos destruir os responsáveis, e para isso vamos para a capital deles. Quando esse lugar estiver morto, o resto do país ficará sabendo da minha presença aqui, e abordarei o próximo conjunto de questões. Ele disse enigmaticamente. Encontrar a capital acabou sendo bastante fácil, basta encontrar um homem-fera meio morto, e meio faminto, e quando vir Vanisa, vai estupidamente tentar capturá-la para uma refeição. Neste caso, eles encontraram um homem-tigre. Ele teve os braços quebrados, e uma perna arrancada em poucos segundos, não estava mais recuando nem resistindo, mas a confusão não deixou seus olhos taciturnos e desesperados. Para que lado é a sua capital? Ele perguntou. Ele o encarou com adagas nos olhos. Devo deixá-lo aqui para seus irmãos te encontrarem? Pelo que vi de seu povo, vocês não são gentis uns com os outros. Quanto tempo você acha que vai demorar antes de ser canibalizado? O homem-tigre começou a tremer. Ains estendeu a mão esquelética em um gesto quase convidativo. Ao olhar mais de perto, o homem-tigre estava muito mais magro do que deveria. E essa era uma fraqueza muito profunda. Haja como meu guia para a sua capital, então vou curá-lo, e até mesmo dar-lhe algo para comer quando pararmos à noite. E quando eu terminar meus negócios lá, vou permitir que você vá livre. Ains disse colocando tanta magnanimidade em sua voz quanto pôde. O homem-tigre olhou para Vanisa com fome. Ela cuspiu nele em resposta, ele estalou as mandíbulas com raiva. Faça isso de novo, e eu vou remover sua mandíbula inferior. Disse Ains. Ela não será sua comida. Ele disse, e desencadeou uma fração de sua intenção de matar, levando a besta quebrada a tentar se prostrar, ou fazer algo próximo a isso com seus membros quebrados. Você vai agir como meu guia, ou você quer ficar aqui? Ains perguntou. Eu? Vou te guiar. Grande. O homem-tigre disse enquanto tentava sobreviver à sensação aterrorizante do poder de matar da figura esquelética. Um pergaminho depois, e o homem-tigre foi restaurado à sua antiga saúde, e Ains enfiou a mão em seu bolso, e retirou um presunto. Como uma demonstração de boa-fé. Ele disse, e jogou para o homem-tigre, que olhou para ele quase com luxúria, e o consumiu com um desespero raivoso que era quase lamentável para o que um dia deve ter sido uma figura de aparência nobre. Qual o seu nome? Ains perguntou. Ragnar. O homem-tigre respondeu. Então comece a andar, Ragnar. A que distância fica a capital? Ains perguntou. 3 dias daqui. Ele disse. E se você montar uma montaria que não cansa, e fizermos uma pausa só para você dormir? Ains perguntou. 1 dia e meio. Talvez menos. Ele respondeu incerto. Um momento depois, Ains convocou um cavalo morto-vivo. O homem-tigre olhou para ele desconfortavelmente. Menos corajoso que uma fêmea humana. Ains o incitou, e com um rosnado Ragnar estava no cavalo. Por aqui. Ele disse, e eles começaram a cavalgar, e cavalgar com um bom ritmo. Um cavalo vivo não poderia carregá-lo de forma alguma, o morto-vivo o carregou facilmente, e não se cansou nem um pouco ao longo do caminho. Eles percorreram o terreno mais rápido do que ele terminou o presunto que Ains generosamente lhe deu de boa fé,
e o dia passou rapidamente. Eventualmente eles chegaram aos restos de uma estrada, de paralelepípedos, mas quebrada, e obviamente mal conservada. Eles pararam ali por indicação de Ains. Diga-me, por que sua capital não conserta a estrada? Ele perguntou, olhando para Hargnan com curiosidade. O homem-tigre encolheu os ombros levemente. Eu não tenho ideia. Eu sei que quando eles não fizeram isso, foi um golpe mortal para muitas de nossas aldeias, sem boas estradas, sem comércio, sem isso, sem laços, o conflito se tornou mais violento mais rapidamente. Sem surpresa, Ains disse: uma nação sem estradas não é nação, uma nação com estradas ruins é uma nação em tempos ruins. Então vamos seguir o que resta desta estrada para a capital, presumo? Ains perguntou. Nós vamos. O homem-tigre respondeu. Existe algum lugar seguro para ficar ao longo do caminho, onde não possamos ser observados? Ains perguntou. O homem-tigre balançou a cabeça. Mesmo que sua fêmea fosse um homem-fera como eu, nós estamos prestes a atacar um ao outro agora. A única cidade que está realmente intacta é a própria capital. Eu cacei por todo este país desde a crise. As cidades estão lutando contra as outras cidades, as aldeias estão lutando contra as outras aldeias, as cidades estão. Bem, quase se foram, exceto a capital, e eles não querem parar a luta, já que são a força remanescente mais forte. Eles foram taxando nosso canibalismo, autorizando ataques por conta própria. Essa cidade vive tirando parte de cada morte que uma vila ou cidade faz. Ou sofre. Por ser a maior força, estamos todos essencialmente subornando-a para continuar a existir, tributando-lhes os corpos de nosso próprio povo. Ele não pôde, ou não escolheu manter o desgosto em seu tom de voz. Entendo, bem, então merece ser destruído, não é? Ains perguntou. Como nenhum outro lugar. Hargnan disse certamente, nem mesmo considerando que os estava condenando à morte por sua discrição, ou se ele considerou, ele estava feliz o suficiente com isso ou pelo menos certo de que era bem merecido o suficiente para que ele pudesse dizer isso com uma cara séria. Seu povo costuma canibalizar uns aos outros? Ains perguntou. Ele balançou sua cabeça. Não, isso é apenas sobrevivência. Terrível. Sobrevivência horrível, mas sobrevivência mesmo assim. Ele disse com pesar. Não comi direito desde que a última carne humana acabou. Vanessa o encarava furiosamente, seus olhos estavam insanos, vidrados como se ela não estivesse realmente vendo ele, mas todas as coisas que ela queria fazer com ele, suas mãos abertas, e fechadas sobre as rédeas de sua montaria como se ela estivesse agarrando o pescoço dele. Vamos nos apressar para a capital, então. Ains disse. Você será recompensado lá. Ele disse sem rodeios. Lidere. O galope recomeçou pelas estradas de paralelepípedos quebradas, o vento varreu a sujeira, e a poeira, e de vez em quando eles passavam por um único esqueleto ou grupo de esqueletos, todos obviamente descarnados, e consumidos por seus assassinos, com base em suas posições. Ains concluiu que eles foram emboscados indo para a capital. O que eles esperavam fazer lá ele não tinha certeza, mas eventualmente Hargnan parou sua montaria, e rugiu sua frustração. Então foi isso. Ele estalou, e rosnou por vários minutos. O que foi o quê? Ains perguntou friamente. Quando a invasão começou, a capital acumulou comida para distribuição, e chamou representantes de várias aldeias para vir e retirar suprimentos. Eles foram mortos, e as rações levadas por outra aldeia. Isso apressou muito nossa queda. Mas estes estão indo em direção à capital, e não para longe dela. Ele disse com ódio em sua voz. Então eles estavam matando os representantes, colhendo-os para alimentar-se, depois dizendo às aldeias que outra aldeia roubou sua comida. Vanessa disse, sua voz era fria, e um pouco presunçosa. Eles merecem morrer. Ela disse sem rodeios. Hargnan olhou para ela com surpresa. Por que você os odeia, humano? Tenho motivos para isso agora, mas, e você? Ela olhou para ele com total desprezo. Meu nome não é humano, Hargnan. Meu nome é Vanessa, trate-me como tal ou vou transformar sua pele na porra do meu roupão. Seus olhos se estreitaram, e antes que ele pudesse contestar ou responder à sua promessa, ela elaborou. Você também merece morrer. Caos causado pela crueldade deles. Talvez você não merecesse morrer, se eles não tivessem merecido primeiro. Sua Majestade, sei que é tarde, mas estou muito ansiosa para chegar à capital. Podemos continuar, meu senhor?
Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Não, veremos isso pela manhã, você pode descansar, iremos para Nazarick novamente. Ragnar, se você ainda estiver aqui, e vivo pela manhã, receberá 2 presuntos no café da manhã. Ains prometeu, e antes que o homem-tigre pudesse perguntar para onde eles estavam indo, Ains e Vanisa desmontaram de seus cavalos, um portal se abriu, e os dois passaram, deixando o homem-tigre em partes iguais mistificado, esperançoso e apavorado enquanto procurava um lugar para descansar em segurança.